A paz do Senhor para os irmãos. Irmãos, hoje nós estamos na primeira quarta-feira do ano e nós não vamos assim já começar uma campanha, mas me veio um título nessa madrugada e eu gostaria de ler ele aqui nessa noite. Nós vamos fazer menção dele nessa noite. Está escrito no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, do verso 6 até o 10. Hoje nós vamos falar um pouco sobre semeadura, como semear. Diz assim: e digo isto, o que semeia pouco também pouco ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribui segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E o Deus que é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que tudo, tendo sempre em tudo, toda suficiência, superabundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou Deus pobre e a justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e o pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará o fruto da vossa justiça. Amém? Irmãos, nós vamos orar ao Senhor nesta noite, ouvir alguns dos irmãos. Já passamos uns momentos orando ao Senhor. Esse mês tiramos 21 dias para nós clamar. Quando nós não estamos clamando aqui, estamos clamando em casa. O certo é que nós estamos levantando um clamor em busca da igreja, em busca da família. Então nós estamos empenhados, e não é só nós, outras igrejas também no campo está buscando o Senhor. Que bom que nós estamos no objetivo de buscar o Senhor. Vamos orar, vamos falar com Deus. Alguns dos irmãos ainda se encontram viajando, outros estão chegando, mas o certo é que agora aquela rotina de final de ano já se acabou, né? Agora é empenhar, buscar, clamar a Deus em nome de Jesus. Vamos falar com Deus, vamos orar, vamos interceder, vamos entrar na presença do Senhor. Amado Deus, no nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu Espírito Santo, pela vida dos teus filhos que aqui está, por tudo que o Senhor tem nos concedido, Pai. Nós estamos reunidos no teu nome, Papai, com o objetivo de buscar, de te ouvir. Então, no nome de Jesus, Pai, trabalha, manifesta com o teu poder na minha, na nossa vida, que nós possamos, ó Pai, nesses dias, deliciar em Ti. Pai, abre os nossos olhos espirituais, manifesta do teu poder, fala comigo, fala conosco, fala com a sua igreja, receba o nosso culto, receba a nossa adoração, que esse culto, Senhor, possa cheirar perante Ti como um cheiro agradável, um cheiro suave diante da Tua narina. Senhor amado, receba nosso culto, a nossa adoração, fala comigo, fala conosco, Papai. Aqueles que estiver enfermo, cura. Aqueles que estiver, Senhor, com a precisão de um socorro, socorre. Visita o teu povo para louvor da sua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, vamos ouvir testemunho nessa noite. Alguma bênção, algum louvor. Todos têm liberdade para adorar e bendizer o nome santo do Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Estou muito feliz com o Senhor, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor, tem cuidado das nossas vidas. Glória a Deus. Eu vou contar um testemunho, porque eu recebi um milagre há 20 anos atrás, e eu prometi para o Senhor, que se o Senhor me desse aquela benção, em toda a igreja que eu passasse, eu contaria o testemunho. E aqui eu não contei ainda, né?
E eu vou contar, assim, bem resumindo, para andar mais rápido, tá? Há 24 anos atrás, eu tive o meu terceiro filho, que é o Gabriel, né? Louvado seja o nome do Senhor. O Gabriel nasceu com 41 semanas. Ele era um parto pélvico. Para os irmãos entenderem, é uma criança que gera sentada e não consegue virar na posição de nascer, né? Então, eu estava ali na minha casa, no Portinari, voltei no médico com 40 semanas. Como eu tinha 2 partos normais, os primeiros, ele falou, ó, você vai para casa e espera que tá perto, por essa semana. Aí passou mais uma semana. Aí, irmãos, quando completou 41 semanas, eu comecei a sentir contrações e eu tenho uma cunhada enfermeira, eu chamei ela foi lá, eu falei, nossa, tá tão estranho, né? Ela falou assim, olha, o bebê nasceu o pé e nós temos que correr agora para o hospital, né? A gente foi rapidamente para a Santa Casa, chegamos lá, o doutor Magide estava entregando o plantão, ele voltou, né, porque era uma emergência, e fez um ultrassom para ver como que estava, né, o bebê. Ele falou assim, ó, a corda umbilical já enrolou inteira no pescoço dele. Então, é um parto, a gente tem que fazer uma cesárea de 10 minutos. Não dá para... Tem que ser 10 minutos. Aí, irmãos, dentro de 6, 7 minutos, eu lembro que na hora que ele passou o bisturi, eu senti, porque não dava para esperar. Não podia ser um parto normal. Então, irmãos, eles tirou esse bebê, e eu não ouvi meu bebê chorar. Levou para a salinha, né, de bebê, e eu fiquei ali desesperada e orando em espírito, Senhor, não deixa meu filho morrer, não deixa meu filho morrer. Aí, daí uns 10 minutos, eu escutei um choro, tipo miado de gato, bem fininho. E aí eu só ouvi as enfermeiras falando, ele está todo preto, não tem sangue, não tem pulsação, não sei o quê, e orando em espírito, né, eles costurando ali, né, saturando a cesárea. E aí, irmãos, depois de 40 minutos, eles levou o bebê para mim. E o bebê já estava com o lábio vermelhinho, estava respirando, mas algo me dizia que tinha alguma coisa estranha ali naquele bebê. Só que o testemunho que eu quero contar não é a respeito disso, porque o Senhor deu livramento para o Gabriel. O Gabriel ingeriu água do parto, mas ele não deu nenhum problema no estômago e nem precisou, fez os exames, não deu nada no cérebro, estava tudo certo. Jesus deu esse livramento. Então eu fui para casa com o Gabriel, com 15 dias de vida. O Gabriel vomitava, irmãos, sem parar. Ele vomitava tipo um bagaço de laranja. E ele demorava muito para fazer cocô, e quando fazia era só uma aguinha. Então, ali, ele tossia tanto e vomitava tanto que deu pneumonia no Gabriel. Levei para o pronto-socorro, com 15 dias de vida. Chegando lá, o médico mandou para a Santa Casa urgente para internar, porque o Gabriel estava com 2 pulmões cheios de pneumonia. Ele ficou 17 dias internado. A pneumonia curou, pegou várias bactérias hospitalar ali no berçário, o Gabriel crescendo, engordando, mas o Gabriel sentia febre de 40 graus, que eles não descobriam o que era. E eu não sei se os irmãos conhecem a Dejanira, ela não sabe quem sou eu. Assim, a gente conhece de vista, Pai do Senhor e tal, porque a gente sempre os grupos de oração a gente encontra nas igrejas por aí, e ela era muito amiga da minha sogra. Só que, como minha sogra congregava no Portinari e eu no Miramonte, a gente não tinha um vínculo, ela não sabia quem que era eu. Aí a irmã Antônia Liseu, a minha sogra, que é as irmãzinhas do Portinari, fez uma campanha de oração para Deus mostrar o que estava acontecendo com meu filho. E os médicos só falando que o Gabriel não ia sobreviver, não ia. Então, irmãos, com 17 dias, o médico veio com os resultados de um exame que o Gabriel tinha nascido com uma doença rara, que eu esqueci o nome agora. Eu não tenho a mente muito para guardar, um nome muito difícil de falar. E essa doença é rara, nasceu uma criança com ela é na tripa, perto do intestino grosso, e toda criança que nascia, naquela época, ia para São Paulo ou Ribeirão fazer essa cirurgia e não saía da mesa de cirurgia, só fazia a cirurgia por responsabilidade médica. Então, ali, na hora que o doutor Fábio me deu a notícia, eu falei, Senhor,
eu não vou aceitar essa cirurgia. E ele falou, ó, essa cirurgia tem que ser feita assim que a senhora liberar, né? Ele me deu os papéis, foi um cirurgião muito mal educado, gritou muito comigo, falou muita falta de educação, porque eu falei para ele que eu servi um Deus fiel que cura, que eu não ia aceitar a cirurgia. E eu orei, irmãos, e a gente em campanha, as irmãs em campanha. Aí eu encontrei a Dejanira no ponto de ônibus, eu estava toda sujinha, toda cheia de leite, era 5 horas da tarde, ela veio e falou, olha, eu estou visitando um seu que está lá no hospital agora, e eu vou te dar a resposta desse milagre. Pede mais exames, porque eu estou fazendo algo ali naquele hospital hoje, em alguém seu. Ela não sabia se era o filho, pai, mãe. Então, eu recebi aquela profecia ali no terminal de ônibus, vim para casa, cheguei em casa e falei para o meu esposo, olha, amanhã a gente vai fazer um jejum, eu não dou conta que eu estou amamentando, mas eu vou fazer até meio-dia, você me ajuda, liguei para minha sogra, porque eu vou pedir outros exames. E o médico falou que os exames custavam R$3.000 na época, 24 anos atrás. Eu falei, eu não tenho condição, Senhor. Mas se o Senhor está no controle, o Senhor vai preparar esse exame. Irmãos, ali eu só chorava e orava, eu nem cumprimentava as pessoas. Foi uma luta tremenda, tremenda, tremenda. Só eu e Deus sabe. Então, ali, irmãos, eu pedi, o pediatra falou, olha, eu vou dar esses exames para o seu filho, tá? Porque eu confio na sua fé. Aí ele pagou esses exames. Irmãos, dentro de 3 dias os exames ficou pronto. Aí já era 22 dias que o Gabriel estava internado. A hora que os exames chegou, eu ansiosamente para ver aquele exame e crendo no milagre. E a hora que eu cheguei no hospital, às 7 horas da manhã, que o pediatra pegou o plantão, ele com um monte de papel na mão me chamou. E ele estava chorando. Eu falei, nossa, será que o Gabriel morreu? Primeiro eu vou ver meu filho. Aí o Espírito Santo, calma, eu não prometi que eu ia fazer o milagre. Irmãos, quando você ora, quando você está buscando, quando você se entrega para o Senhor, irmãos, Deus fala nitidamente com você, em cada espaço, qualquer pensamento o Senhor fala. Então, ali o Espírito Santo falou para mim, eu olhei, irmãos, assim, do vidro, lá de primeiro, eu não sei os irmãos que teve filho ali, mais antigo, o berçário não ficava perto da mãe, era diferente. Você olhava só pela janelinha e trazia o bebê para você amamentar. E o Gabriel lá esperneando, querendo mamar. Ele estava todo carequinha, todo roxo, bem branquinho, sabe? Ali, irmãos, o médico me chamou naquela sala, aí tinha 2 enfermeiras, o cirurgião e o pediatra. Aí o cirurgião com a maior cara feia, que parece que ele não gosta de crente, de Deus, né, no caso. Aí o pediatra falou assim, Maria Bethânia, eu tenho uma coisa para te falar, mãezinha. Eu falei, pode falar que Jesus fez a obra no meu filho. Ele falou, incrível, por incrível que pareça, eu creio muito em Deus, eu sou muito católico e eu tenho orado também pelo Gabriel, porque eu vejo uma força maior. O Gabriel, ele só engordou e cresceu normalmente, ele não perdeu 1 grama, só essa febre está atrapalhando. Mas o Gabriel está com os órgãos tudo novo. Ele não tem mais o problema no intestino, tá? Aí eu falei, doutor, como que eu faço para pagar os exames? Ele falou, você não vai pagar nada. Foi eu que paguei e Deus vai me dar em dobro, eu creio. E vai para casa, você só não vai embora com o Gabriel hoje, porque o Gabriel está com outro tipo de bactéria, que ele vai ter que ficar mais 7 dias internado, né? Ele ficou quase 1 mês ali, irmãos. Então, irmãos, para a honra e glória do nome do Senhor, Deus deu tudo novo intestino para o meu filho, não precisou da cirurgia. Ele saiu do hospital saudável e hoje ele está com 24 anos. Ele é um empresário, é uma bênção. Ele parou um pouco de ir para a igreja, irmãos, mas hoje mesmo eu chamei, ele falou que vai vir na igreja. Outro dia ele veio aqui comigo, não sei se os irmãos lembram. Ele é bem grandão, agora só está com um probleminha, ele está obeso. Eu falei para ele, você vai ter que cuidar dessa boca aí. Só, irmãos, o que eu quero dizer? Que nosso Deus, ele é um Deus de milagre. Se nós crer, nós recebemos. Se ele quiser, ele faz. E eu pedi para o Senhor não leva meu filho tão novinho, não. Né? Se o Senhor me concedeu ele no meu ventre, deixe ele viver. E é para a honra e glória do nome do Senhor que eu conto esse testemunho. Né? Porque eu prometi para o Senhor que eu iria contar. Né? E Deus é fiel. Deus é bom em todo o tempo. Né? Então, irmãos, vamos continuar orando, buscando. E muitas das vezes quando a gente tem crente que quando vem a luta,
Em vez deles apegar com Deus, em vez deles buscar o Senhor, eles afastam do Senhor. Eles prostram. Irmãos, não vamos chorar na presença de Deus nessa época aí, esses 28 dias, eu só chorava. E eu não clamava para ninguém, eu não contei para ninguém. Na igreja era só o pastor e algumas irmãs do Seguração que ficavam sabendo que a gente orava junto, né? Algumas irmãs mais velhas que entendem de oração, não que as mais novas não entendem, mas sempre foi, os pastores sabem, que tem muita gente que talvez não tenha esse dom de buscar, de orar, de se entregar para o Senhor. E nos últimos dias nós precisamos orar muito, irmãos. Precisamos buscar, porque Jesus está voltando, né? Faz um mês que eu conversei com a minha sobrinha, falei, olha, eu vou convidar você e meu sobrinho para ir almoçar lá em casa, e eu vou fazer uma oração por vocês, eu vou chegar mais perto de vocês. Mas, irmãos, não deu tempo. Né? Meu sobrinho foi arrebatado antes nesse acidente, ele estava afastado da igreja, eu fiquei muito chateada, muito triste, né? Porque, irmãos, não vale a pena ficar parado. Nós temos que seguir em frente, tem luta, tem problema, é difícil, mas nós temos que estar com Deus, porque a salvação vem de Jesus. A nossa salvação é individual, irmãos. Nós temos que buscar ela, né? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Irmãos, não sei se amém. Não sei se os irmãos analisou o testemunho da nossa irmã. Que guerra, que batalha. Os irmãos já analisou? A pessoa está ali na cama, precisando da ajuda de Deus, do médico, dos auxiliares aqui na terra. E o inimigo, ele está bem próximo. Né? Porque uma pessoa que não teme a Deus, tem raiva de cristão. É o que a irmã enfrentou. E a criança precisando de um milagre. Ali foi um teste do quê? De fé. Né? E a nossa irmã ali, mesmo com as suas fraquezas, mas ligada em Deus. E Deus honrou a sua fé, libertou o seu filho da, e o nome do Senhor foi glorificado. E Deus usa os seus vasos, e nós vimos o milagre acontecer. Pena que o outro, Deus permitiu, levou, mas é Ele Deus, né? Esse que a nossa irmã estava colocando um projeto para levar eles para voltar para Deus, e deixa esse caso a eles e Deus. Mas é bom a gente colocar um pingo no i, uma purguinha atrás da orelha, como diz o ditado, para nós refletir as vezes que Deus fala conosco. Quantas pessoas têm tudo para ser abençoado, tem tudo para ser usado e vai dando ouvido a tantas coisas, menos a voz do Senhor. Quantas pessoas estão paradas, outros estão estacionados. Conheço pessoas que antes louvavam a Deus, hoje estão servindo outros deuses, outros estão na macumbaria, bruxaria, e deixaram o Deus verdadeiro. E um dos pecados que Deus, sempre o povo de Israel perdia a batalha, é o pecado da idolatria, deixar de buscar o Senhor para buscar outros deuses. Então não tem uma outra maneira de ser salvo. Não é homofobia, é deixar o Salvador. E quando deixa o Salvador, não tem jeito de ser salvo. Só existe um Deus, só existe um Salvador. Vamos ouvir mais os irmãos? Vamos ouvir nosso irmão, Danilo. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Quero contar um pequeno testemunho, né, para a gente seguir o horário que temos que, né, fazer aquilo que seja com ordem e decência na casa do Senhor. Aí esses dias eu estava na minha casa, né, e estava passando por uns momentos difíceis, né, estava desempregado e deu uma esfriada na fé, assim, estava orando pouco, buscando menos o Senhor, não estava alimentando da palavra, né, e vivendo dia após dia, e tinha me esfriado um pouco na fé, sabe, irmãos? Tem momento mesmo na vida da gente que é meio difícil. Só que eu, nesses momentos, assim, né, de passando por dificuldade, eu tenho visto que o nosso Deus, ele é tão maravilhoso na nossa vida, irmão, que
Mesmo às vezes nós deixando de buscar, o Senhor sempre esteve presente na nossa vida. Deus sempre tem suprido as nossas necessidades. A minha esposa mesmo, ela não é da fé, mas ela, pelo convívio comigo, ela começou a ver um pouco a mão de Deus, né? E hoje ela ora, sabe? Ela está buscando e tal em casa. E eu vejo que Deus está entrando com providência na vida dela também. Esse tempo atrás eu estava em casa, aí passando aqui a dificuldade, aí eu falei assim, nossa, eu tenho que orar mais, tenho que buscar a Deus e falar com Deus na sinceridade naquilo que eu estou precisando, porque muitas das vezes a gente ora, busca a Deus, falando coisas bonitas diante da presença de Deus, querendo invocar a Deus de uma forma, né, querendo conversar bonito na presença de Deus, orando ali, só que Deus, Ele quer ouvir a nossa necessidade. Deus, muitas das vezes, Ele quer que a gente expõe para Ele aquilo que nós estamos passando no momento, porque Ele está pronto ali para resolver nossos problemas, nossas dificuldades. Aí eu comecei a falar com Deus ali em oração, comecei a chorar, falando para Deus, estou desempregado, só minha esposa trabalhando. Eu não sei o que vai ser de mim agora. Minha esposa chega aqui, olha em mim com a cara de que está desacreditado e tal. Mas no meu interior, Pai, eu estou buscando o Senhor aqui com pouca força. Mas no meu interior tem a minha fé, Deus. Que ela diz que o Senhor está pronto para resolver os meus problemas. Aí eu, falando com Deus, aí eu peguei, levantei da oração, catei a Bíblia, né? Fui ler a Bíblia, né? Aí eu ouvi o Espírito Santo falando nitidamente comigo, irmão. Falou assim, ó, deixa um pouco a Bíblia, olha para você ver. Eu fiquei até em dúvida, falei, será que é de Deus? O Espírito falou assim comigo, deixa um pouco a Bíblia, pega a sua bicicleta e vai lá na caixa. Aí eu peguei, né, minha bicicleta estava com uma caquinha estragado e eu precisava trabalhar nela no outro dia. E lá em casa eu precisava pagar 2 contas, que minha mulher não ia receber nesse mês, né, Aí eu falei assim, nossa, como é que eu vou fazer? Será que eu vou? Será que eu não vou? E eu com a Bíblia na mão. Né? Eu achava que Deus ia falar comigo ali naquele momento da palavra, porque a palavra de Deus é a boca do Senhor, né? E eu tinha acabado de levantar da oração. Aí ele falou assim comigo, fecha a Bíblia de novo, pega a sua bicicleta e vai lá na caixa. Aí eu peguei e falei assim, não tem nada na caixa, o que eu vou fazer na caixa? E minha bicicleta eu precisava trocar uma caquinha dela e colocou um pneu nela. Era quase mais de R$100, né? Aí eu falei, nossa, Deus, como é que eu vou... Aí eu falei, como é que eu vou fazer? E eu tinha arrumado um serviço para outra semana, isso aí foi numa quinta-feira. E o cara pediu para mim na segunda-feira, mas minha bicicleta estava estragada. Aí eu falei assim, agora como que eu vou fazer? O serviço é lá perto da saída de Biraci. Aí ele falou, pega a sua bicicleta de novo, 3 vezes para mim. Aí eu falei, vou pegar minha bicicleta. A bicicleta custando andar, mas eu fui. Aí eu desci, cheguei lá na estação, na caixa da estação, né? Cheguei lá e falei, Deus, eu não tenho nada aqui. O que eu vou fazer ali? E eu tenho um cadastro de digital, né? Saque só pelo digital. Eu falei, mas o que eu vou fazer aqui? Irmão, eu cheguei lá no caixa assim, ó, apertei lá para entrar. Aí eu pus o dedo assim do saque digital, né? Pus o dedo assim, apertei lá, né? Imprimi o papel lá, né? O extrato. Quando eu imprimi o papel do extrato, eu peguei o papel e saí andando, porque eu sabia que eu não tinha nada. Né? Eu falei, não vou nem olhar aqui, vou olhar quando eu estiver indo embora. Aí eu peguei e saí. Ó, que eu cheguei lá na porta assim, eu olhei assim, ó, tinha R$370. O dinheiro certinho, irmão. Deu eu pagar as 2 contas e arrumar minha bicicleta para me trabalhar. Aí eu peguei, rapaz, você vê que alegria que eu vim embora. Falei, Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por o Senhor ter me abençoado no mínimo. Cheguei em casa, falei para minha esposa. A que ela chegou, falei, o dinheiro está aqui, pagar as 2 contas lá. Eu falei, como é que você arrumou? Eu falei, arrumei lá no caixa eletrônico. Ela falou, mas você não tinha dinheiro? Eu falei, eu fui lá, Deus falou que tinha, eu tinha. Então, irmão, o que eu queria falar para os irmãos, para fortalecer a fé dos irmãos. Que muitas das vezes, irmão, nós esperamos muito de Deus. Mas nós temos que entender que os nossos dias sobre a face da terra agora são curtos, irmão. Jesus está voltando para buscar a tua igreja. E muitas das vezes você dentro da sua casa, Deus faz milagre ali dentro da sua casa, que você muitas das vezes tem passado despercebido aos seus olhos. Minha esposa parou de trabalhar ontem, mandaram ela embora ontem. E me chamaram, eu falei até para o irmão Osmair, me chamou essa semana para ir lá no Tchãozinho fazer um teste.
Então, quer dizer, eu estava parado, eu estava pegando só bico, e minha esposa foi mandada embora ontem. Agora, amanhã eu já vou começar a trabalhar. Então, quer dizer, Deus tem tratado, Deus tem cuidado de nós. Então, irmãos, eu queria contar esse testemunho para os irmãos, porque foi Deus purinho na minha vida. Então, como é na minha vida, é na vida dos irmãos. Eu tenho sentido muito, irmão, também agora por esses dias, que mesmo fraco, esses dias, mesmo da forma que nós estamos, nós temos que falar do amor de Jesus para o próximo. Hoje eu fui na casa da minha mãe no São Luís, passando ali, vi uns viciados ali, e o Espírito Santo tocou no meu coração. Para e conversa com eles. Parei e comecei a falar do amor de Jesus para eles. Quando eu fui embora de bicicleta, estava indo embora, assim, eu senti uma alegria tão grande no meu coração do Espírito Santo, e Deus me renovou na bicicleta indo embora. Então, quer dizer, muitas das vezes, irmão, nós vem na igreja, mas nós temos que manter o Espírito Santo dentro da nossa vida, para o Espírito fluir do nosso interior, nós precisamos falar do amor de Jesus para o próximo. Então, conforme você fala para o próximo do amor de Jesus, o Espírito Santo vai começando a fluir. E aí Deus vai começando a te dar a palavra. E você vai começando a semear o evangelho. Aquelas pessoas que você pregou o evangelho lá atrás, que muitas das vezes você acha que não vai surtir efeito, lá na frente você vai ver essa pessoa convertida servindo a Deus. Então, quer dizer, você semeou a palavra. Só que quem vai dar o crescimento é Deus, irmão. Então, eu senti, irmão, de hoje estar falando o testemunho. E eu também queria que os irmãos orassem por mim, irmão, porque como eu vou trabalhar no Tchãozinho, e ali é das 1h40 da tarde até as 10 da noite, então é domingo a domingo. Então, muitas das vezes, se os irmãos não veem eu aqui no cantinho que eu fico ali, eu quero que os irmãos orem para mim, porque nós somos o corpo de Cristo. Então, um tem que orar pelo outro. Então, é isso que eu queria, sabe, esse testemunho que eu queria deixar para os irmãos, e eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Nós vamos decorrer um pouquinho sobre a palavra do Senhor, para nós ganhar bastante tempo. E nós lemos aqui nessa noite uma passagem, e eu já vi várias vezes, sempre que as pessoas levam muito só no sentido financeiro. E essa passagem aqui, irmãos, ela não é somente financeiro. É bem verdade que aqui está bem explícito, né? O que semeia pouco, colhe pouco. E o que semeia em abundância, colhe em abundância. E os irmãos sabem que para colher, você tem que semear. Se você não semear, não tem jeito de colher. Tudo que você planta, você colhe. E quando a pessoa já nasce com a graça de Deus, até mesmo cultivado por pai e por mãe, porque tem mãe e tem pai, que às vezes ele não é nem cristão, mas ele tem a graça de dividir. Ele sabe dividir. Eu tive uma sogra que tinha um coração tremendo para ajudar os outros. Nunca vi daquele jeito. Uma mulher que não temia a Deus no sentido obedecer a palavra, mas dentro do coração dela havia muita caridade, e sempre ela ajudava os outros. Ela colocou a meta em ajudar os outros. Tanto é que ela fez alguma coisa que as pessoas ficam assim, puxa vida, como é que uma pessoa conseguiu fazer isso? E ela fez. E tudo que você faz, se você não colher sobre a sua vida, vai vir sobre os seus filhos. Os irmãos sabiam? Sobre a sua descendência. E a minha sogra, ela fez um ato, é bem verdade que ela tinha meios, mas sabe o que é uma pessoa dar 5 terrenos para os outros, irmãos? Ela doou 5 terrenos lá em Piauí. E não teve esse negócio de filho falar não vai, marido não vai. Ela deu para quem ela queria. E ela doou 5 terrenos. Resumindo, só ficou no memorial dela. A minha esposa também é uma mulher que não precisa pedir bênção. Quando ela é tocada pelo Senhor, não importa. Ela pega o endereço, se ela tem condições, ela vai lá, compra a cesta básica, ela se doa. Tantas coisas ela fez que eu nem sabia. E teve pessoa que até aproveita
Mas só que não importa. O importante é você fazer. Mas muitas das vezes, Deus toca no nosso coração para nós fazer algo e nós não fazemos. Aí que está a perda. Deus nos dá oportunidade para nós semear e nós não semeamos. Coisa triste é você ter a semente, ter condições, ter valores no bolso e você pensando só em você. Você parece que nunca ouve a voz do Senhor. Eu já oferto, eu já dou o meu dízimo, eu não vou ajudar ninguém, não vou fazer nada por ninguém. E muitas vezes você poderia ganhar muito mais. Então, se Deus te deu condições e tocou no seu coração, não precisa nem fazer oferta, não precisa nem pedir. Teve um dia que eu chorei de ver algo. Eu falei, meu Deus, se eu pudesse, mas eu não tenho condições. Usa aqueles que têm meio. E tem bem verdade, irmão, que tem coisa na nossa vida que eu não posso falar. Eu ia falar o que é. O Espírito de Deus falou, não fala. Porque alguém poderia ficar triste, poderia entristecer. E nós que pregamos a palavra, nós temos que tomar cuidado para não entristecer alguém dentro da própria casa. Então, para isso o Espírito de Deus nos dá o quê? Sabedoria. O que eu quero te dizer? Tudo que Deus colocar para você fazer, faça. Eu li esse trecho e eu quero frisar Gálatas 6, 8 e 9, que diz assim: se você semear na carne, você vai colher na carne. Mas se você semear no Espírito, você vai colher no Espírito. O que é você semear no Espírito? Você semeia bem. Você semeia para o próximo. Às vezes você perde para ganhar. É desse jeito que é semear. Palavras que você lança de abençoar pessoas. Ao invés de você maldizer, você abençoa. É semear espiritualmente. E muitas das vezes, o que tem de palavra que sai da minha boca e de outros, ao invés de agradecer, ao invés de pedir, interceder, nós lamentamos, nós falamos. Quer ver uma das coisas que as pessoas, eu observo que mais fala? Por exemplo, mudança de clima. Nossa, mas está um calor, né? Nossa, mas está frio. A pessoa está com, nossa, mas o Senhor está errando. Em outras palavras, se Deus deu o frio, Ele vai dar o cobertor. Se Deus dá o calor, Ele vai dar a brisa. Nós temos que ser o quê? Agradecidos ou orar a Deus. Coloca a tua mão, tem misericórdia. Agora, pessoas, tudo parece que Deus está fazendo, mas a pessoa não é agradecida. Parece que só fica feliz com a bênção dos outros, não nada daquilo que Deus enviou. Mas como é bom quando Deus te toca para você fazer. E nessa madrugada o Senhor me colocou no coração sobre a semeadura da palavra. Irmãos, eu, você, todos nós, quando nós atentamos para a palavra, a Bíblia fala lá em Gálatas, que nós temos o quê? O fruto do Espírito. Então, cada cristão que tem o fruto, ele queira ou não, aonde ele for, ele fala algumas palavras do Espírito. Porque a Bíblia fala assim, o que fala a boca, está cheio o coração. Então, nós estamos no meio dos outros, sempre dizendo uma palavra. Aí a semente cai aqui, cai ali, você está semeando a palavra. E ela, queira ou não, irmão, ela não voltará vazio. Eu, você, nós somos portador da palavra. Às vezes a pessoa veja você conversando com alguém, você não está pregando Jesus para alguém, mas alguém que viu você falar, a pessoa está ali. A palavra está sendo gerada naquele coração. Meu pai, sempre eu dizia, meu pai foi assim, agricultor, meu pai era muito guerreiro, e ele levava sempre a sua foice, enxadão, aquelas coisas todas, ferramenta de roça, e o aradinho dele naquela época era de animal. E eu lembro que ele pegou uma vez, beirando uma serra, um morro, tinha muito um mato chamado ranha-gato. Aquilo ali, irmãos, ele ranha mesmo, tudo marimbondo, abelha, é uma terra de cultura, uma terra nova.
que ninguém usou ela ainda. Mas meu pai tinha esse jeitão dele, ia lá, roçava primeiro, precisava de enxadão, ele arrancava os tocos, pedra, e espantava as abelhas com fogo, e ele era guerreiro. E eu me lembro quando ele plantou uma paiada de milho, depois plantou feijão, irmãos, cada espiga, se a pessoa hoje fala, e sem usar adubo. Então naquela época, 3, 4 espigas, e espiga grande, o milharal ficava grandão, de 3 metros de altura, assim, grandão mesmo, aquela cana grossa, sabe, no pé do milho, não tem aquela, parece raiz, que é grandão para firmar. Eu cheguei a ver isso. Eu ajudei meu pai um dia, segurando no animal, para arar ali, preparando a terra para lançar semente. Às vezes é mal interpretado, porque você não prepara a terra. O que é preparar a terra? É você cumprimentar, você ser uma pessoa amigável. Então você está preparando a terra, para quando você semear uma palavra, a pessoa receber. Agora, se você não cumprimenta ninguém, aquela pessoa chato, sistemático, amargo, revoltado, que Cristo está gerando em você? Como a pessoa vai ouvir você, sendo que nunca ouviu um sorriso seu? Espera aí, não é motivo para alegrar no Senhor? Embora que todas as provas que você tem, mas você tem do quê? Ser agradecido, ó Deus. E quantas pessoas, irmãos, eu estou falando isso para milhões e milhões de pessoas, que têm cursos, tem um tanto de diplomas, e fez curso, mas não consegue lançar uma sementinha. Não fala de Jesus. Você olha lá no Face dele, não tem uma mensagem de Cristo. Não consegue transmitir nada. Ele poderia ligar, filho, liga a câmera, eu preciso falar de Deus. Mas a vez está cheio de diploma. Para quê? Cheio de conhecimento, para quê? Tem um tanto de semente, mas não lança semente sobre a terra. Temos que lançar semente, e a terra é o coração do homem. Tem pessoas amargas, revoltadas, destruídas, a família tudo revoltada. Aí você fala, não vou conversar com aquela pessoa não. Mas é a terra que ainda não conseguiu ninguém preparar ela. É aquela terra que eu falei no início, que meu pai ia lá e enfrentava, só que era terra boa. Às vezes você está olhando para a cara da pessoa, não, isso aí não vai dar certo, essa pessoa aí, não, e às vezes é a pessoa que Deus mais vai usar. É a pessoa que Deus vai resgatar. É aquela pessoa que está precisando de uma mensagem do céu para a vida dela. Você chega com mensagem de boas novas, trazendo um Cristo que liberta, um Cristo que salva. Quantas pessoas hoje, ao invés de semear Jesus, ficam olhando na falha de um de outro, e ainda falam, está vendo, comenta aí, o que você acha? Estou cheio de ouvir pessoas falar isso. Comenta aí na falha do irmão, ele agiu certo ou agiu errado? A Bíblia fala que não é para nós ser juiz, não é para nós sentar na cadeira e julgar ninguém, mas é para nós o quê? Semear. Sabe o que é uma coisa que eu estou louvando a Deus, irmão? Os irmãos não sabem o tanto que Deus está trabalhando aqui nesta casa. São mensagens de Deus que está mudando vidas. E a mensagem daqui, irmão, não está só ficando nessas 4 paredes, não. Graças a Deus nós temos um trabalho lindo. Então a mensagem está sendo pregada. Então você pode pegar lá no grupo da igreja que é as mensagens e semeia. Lança para alguém. Olha, irmão, todo dia eu pego um tanto de mensagem e lanço para alguém. Eu estou semeando a mensagem. A mensagem está sendo pregada. No sentido, quando for ajudar alguém, a Bíblia fala assim, reparta com 5 ou 6. Porque quando você precisar, você não sabe de que lado que vai vir a sua bênção, o seu recurso. O Senhor está ensinando assim, semeia. Porque um dia, se você precisar, vai vir a bênção para você. Você fez. Agora tem pessoa que só quer colher, mas ele não quer ajudar. Não quer fazer. E nessa madrugada o Senhor estava me falando que quando você vai enchendo da graça, irmão, você vai pingando bênção, você vai pingando semente. Aonde você for, semente vai caindo. Você queira ou não, você entra num assunto desse, a pessoa está vendo, a semente está caindo. Você nem está percebendo, mas a semente está sendo jogada. Quando eu trabalhava no terro, eu era novo convertido ainda.
Então eu levava sempre um Novo Testamento, sempre evangelizando na hora do almoço. E eu tinha um dizer assim: ô irmãozinho, sempre as pessoas, eu posso falar um pouquinho? Cumprimentava as pessoas, todos da minha banca lá onde eu apontava, eu cumprimentar todos com a paz do Senhor. Aí vocês não vão dizer amém? Amém, amém, porque eles não tinham costume. Aí no dia que eu não falava, cumprimentava com a paz do Senhor, todo mundo, irmão, hoje você não falou a paz do Senhor para nós, paz do Senhor. Então quer dizer, ele sentia a falta a paz do Senhor. Eu me lembro de uma mulher, um dia, só aquela moribunda, aquela mulher sofrendo, todo mundo via machucada e chorando, aquela mulher não conseguia dormir. Eu falei: Senhor, me dá uma oportunidade. Eles puseram ela trabalhando pertinho de mim. Eu peguei e falei assim para ela assim: oi, tudo bem? Ela já quase chorou. Não, eu estou doente. Eu falei: não, mas Jesus vai mudar o seu quadro. Eu vou orar por você. O que está acontecendo? Aí ela pegou, falou que estava com depressão, não conseguia dormir. Foi a primeira vez que eu pus a minha fé em ação. Eu falei assim: mas nessa noite você não precisa tomar os seus remédios. Toma água, eu vou orar para você e você vai dormir a noite toda. Aquela noite, irmão, eu dormi pouco, só que ela dormiu muito, porque eu passei orando por ela, para Deus fazer um milagre. No outro dia, ela veio o quê? Sorrindo, e falou: oh, irmão, eu dormi a noite inteira, que benção que você orou por mim. Eu peguei e falei assim: mais uma vez, vamos. Aí depois ela falou assim, falei: eu quero que você vai dar o testemunho. Sabe o que é uma pessoa, irmão? Ela morava para o lado do Paulista, ela foi na igreja, pediu oportunidade para dar o testemunho que Jesus curou ela. Então você está fazendo o quê? Semeando. Lá do outro lado está o pastor Renato. Hoje ele está pastoreando, não sei se é Rio Grande do Sul, só sei que é lá do Sul. E aquele homem, sempre ele ouvia aquele jovem. E de vez em quando ele fala: ó, nunca esqueci daquela época. Então Jesus começou o quê? Gerar. Semeia, Jesus. Você diga que Jesus salva, que Jesus perdoa o pecado, que sem Ele não tem jeito de ser salvo. Irmão, com educação, com jeito. Agora, quando a pessoa é muito braba e estúpida e Deus te usa com palavra forte, sabe o que significa? É porque Deus já te deu um martelo. Então é terreno de pedra. E às vezes você dá uma palavra pesada para a pessoa, mas a pessoa pega depois e começa a receber a palavra. Deus usa cada um de um jeito. Só que o certo que você tem de fazer é o quê? Semear. Eu me lembrei um dia que eu fui fazer uma visita ali no Hospital do Coração, e eu sabia que ele estava meio um pouco afastado, depois no decorrer da caminhada, eu sabia que ele estava parado, e eu peguei e falei assim, antes de eu passar na portaria, falei: Senhor, se o Senhor quiser que eu fale alguma coisa para o teu filho, amém, do contrário eu estou indo embora, estou passando direto, não vou falar nada. E passei, e quando eu andei 2 ou 3 quarteirão, o Espírito de Deus falou assim: volta lá e fala com ele. Aí eu peguei, falei: amém, o senhor quer que eu fale? Eu vou lá falar para ele. Aí fui lá, estacionei o carro por fora, ele trabalhava na portaria do Hospital do Coração. Aí quando eu voltei, ele me olhou para mim chorando. Falou: meu amado, meu irmão, eu pensei que Deus tinha esquecido de mim. Quando você passou aqui, eu falei assim: ô Senhor, até meu amigo me abandonou. Eu falei: então, eu voltei só porque o Senhor mandou, porque quando eu passei aqui, eu falei: Senhor, o Senhor quer que fale alguma coisa para ele? Eu volto, do contrário, o Senhor não falou, eu não vou falar nada. Mas o Senhor mandou falar uma palavra para vocês. Sabe qual que é a palavra? Volta, porque Ele tem uma grande obra na sua vida, e aquilo que Deus tem na sua vida não terminou. Aquele homem chorou muito, e ele falou assim: hoje mesmo eu estou voltando. Naquele dia ele voltou. 3, 4 meses depois que ele tinha reconciliado, Deus colocou ele numa congregação. Irmão, quem Deus tem obra, tem compromisso, Deus faz. Eu vi Deus cuidando daquele homem. Um dia ele me convidou para pregar numa cidade aqui para frente de São Joaquim da Barra, Morro Agudo. E aquele dia eu orei e Deus me impulsionava para orar. Eu não sabia o que Deus queria fazer, mas eu sabia que Deus tinha algo, mas Deus não tinha me revelado. E aquele multidão de gente naquela fila para mim orar, eu orei por todo mundo. Só que não era nada que Deus tinha colocado no meu coração, que era para aquele povo. E ele começou a me mostrar a igreja, e ele me mostra uma coisa, e me mostra outra. Ele foi me mostrar a secretaria. Eu falei: irmão, por favor, segura um pouquinho aí, que eu preciso te entregar algo do céu. E eu, quando naquele momento Deus me deu uma palavra, e Deus me revelou naquele dia, que era para ele vigiar, que tinha uma selada, e ele não podia cair, senão o projeto de Deus na vida dele ia terminar.
mas era para ele vigiar, que grande era a caminhada. Sabe o que Deus fez? Deus renovou ele, e depois eu fui na cozinha da esposa dele, ela estava triste, Deus me deu uma mensagem de consolo para aquele casal. Irmão, eu vi Deus trabalhar para a glória do Senhor. Eu estou falando isso, irmão, porque se você semeia no Espírito, você colhe no Espírito. Nós somos vasos do Senhor, nós não podemos ser tímidos, nós temos que fazer alguma coisa, irmão, colocar em prontidão. Você vai ver o que Deus vai fazer. Provérbios 18 e 21, acho que é isso mesmo, isso. Fala assim que a morte e a vida estão no poder da língua. Então nós temos que vigiar no que vai falar. Mas você no Senhor, irmão, você está semeando o quê? Vida. As suas palavras, vida. Eu semeio vida. Onde, de repente a morte está ali, mas você chega com vida em nome de Jesus. Então a palavra do Senhor, ela tem poder. Eu estou ministrando aqui, mas às vezes tem uma pessoa que só Deus sabe, mas o que acontece? A pessoa recebe uma mensagem de vida, aí a pessoa recebe a cura, recebe a salvação, recebe o consolo. A pessoa pode ser desenganada, pode ser o que for. Quando Deus entra com providência, a pessoa levanta. Deus faz levantar a pessoa da cova. Deus liberta a pessoa, porque a pessoa está desenganada, não tem mais jeito, mas a fé vai prevalecer. Quando a nossa irmã falou, o médico falou que a criança dela estava o quê? Enrolado o cordão umbilical no pescoço, tinha que fazer o parto rápido, que a criança ia morrer. Olha o estado que passou, mas a irmã ficou ali, ó. Deus vai me dar ele. Deus vai me dar, em nome de Jesus. E o Senhor ouviu o clamor da tua filha e abençoou. Então, irmão, em nome de Jesus, tanta coisa que nós perdemos. Nós murmuramos, nós pecamos, e às vezes durante a mensagem, mas nós estamos murmurando. A morte, aí vem a morte. É a morte ou a vida? Está no poder da língua. Às vezes nós morremos por causa da nossa língua. A nossa língua mata. Às vezes nós ouvimos mensagem que é flecha, a Bíblia fala das flechas. Por isso que nós temos que estar com o escudo guardado. Às vezes nós ouvimos alguma coisa que nos entristece. E se você não cair nos pés do Senhor, é como se fosse uma picada de cobra. Aí você já tem de andar com o antídoto. Você mesmo já aplica. É igual pessoas que já sofrem de diabetes. Pensa bem, a pessoa mesmo aplica na barriga. Que coisa, né? Mas espiritualmente, se você às vezes for correr ao socorro humano, você perece. Mas quando você foi atingido, lembra do Senhor. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Não está vindo o socorro? Mas o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Quantos milagres Deus tem feito, quantos milagres Deus fará, por pessoas que crê, acredita e que busca. Enquanto às vezes está aquela nuvem, aquela batalha, mas você está lá orando, Deus entra, Pai, entra, ninguém está dando nada para você, mas você está lá, Pai, faça um milagre, Senhor, tenha compaixão. Nós estamos numa campanha de oração. Daniel, 21 dias ele orou e clamou, e tudo que ele almejava comer, não comeu, afastou, mas ele ficou o quê? Clamando por uma resposta. E quem clama por uma resposta, o milagre vem, porque ele está clamando para quem? Para aquele que pode resolver o problema. Então nós estamos na presença do Senhor, clamando, buscando. Irmãos, vamos fazer isso, vamos clamar com fé, vamos determinar, em nome de Jesus eu te abençoo, em nome de Jesus eu determino o milagre. Aí você está semeando. Mas eu te pergunto, às vezes você perde a benção de não abençoar o irmão. Então abençoa, Senhor, abençoa a vida do irmão Ismair, abençoa a vida do pastor, abençoa a vida do irmão Carlos. Você está lançando semente. O nosso irmão Danilo, o nosso irmão lá do fundo, Senhor, abençoa ele. A Bíblia fala, com a medida que você medir, você vai ser medido. Então lança o que é bom. Lança o pão sobre as águas. A Bíblia fala que depois de muitos dias o achará. Lança a mensagem do Senhor, porque existe alguém que está precisando de uma mensagem do céu. E essa mensagem, ela tem vida, ela transmite vida. E quem pode transmitir ela é quem tem vida. Quem não tem vida, não tem jeito de transmitir. Mas a coisa é gostosa. A pessoa pode estar desenganada, vai falar,
Pode confiar no Senhor, o Senhor vai entrar com providência na sua causa. Conta com a minha oração, Deus é o auxílio bem presente. Um dia minha mãe estava angustiada, eu falei: mãe, fica em paz. Sabe por quê? A Bíblia fala que o Senhor é o Deus do órfão e da viúva. Deus tem compromisso com a senhora. Irmão, na hora ela alegrou o coração, porque são mensagens de Deus, mensagem de cura. Então você que entrou aqui nessa noite, precisando de uma mensagem de cura, Deus está curando a sua vida. Deus está curando a sua vida. Você entrou, eu preciso de uma cura. Deus está falando, eu te curo hoje. Toma posse da palavra. Toma posse do milagre. O milagre, irmão, o homem não pode fazer. Ele trabalha, Deus usa o homem na cura, no remédio e tudo. Mas o milagre só Deus pode dar. Coisa mais gostosa é a pessoa se alegrar. Hoje eu estava cortando o cabelo de um senhor, ele é de outro ministério. A coisa mais difícil, esse ministério, é agregar a gente como irmão. Tanto é que ele chama a gente de primo. Mas só sei que Deus não olhou para isso. Só sei que Deus olhou na nossa conversa e visitou ele. Hoje ali ele falou: irmão, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu falei: eu sei, é o Pai. Então o Pai visita os seus filhos. Eu profetizo em nome de Jesus, irmão, que esse ano é um ano da vitória para a minha vida e para a sua vida. Acredita no Senhor, aquele que prometeu é fiel para cumprir. A sua promessa não depende de homem, a sua promessa depende da sua fé e no Deus que você serve. Confia no Senhor, porque é de lá que vem a nossa fortaleza. Acredita que Ele não mudou, Ele continua fiel, firme e forte para nos abençoar. Mas por favor, não rejeita a sua chamada. Lança semente, semeia a palavra, convida as pessoas, ora por alguém, faça alguma coisa, porque o tempo vai chegar e nós não vamos fazer mais. O meu tempo eu não sei quando vai durar, mas enquanto há dia, vamos semear. A gente não sabe qual é a última mensagem que nós vamos pregar. Só sei de uma coisa: vamos semear, porque a Bíblia fala que aquele que for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Que Deus te abençoe. Vou deixar o recado já para o pastor e os agradecimentos. Que Deus te abençoe a sua vida por ter vindo aqui. Mas faça, e tudo que Deus colocar no seu coração, faça. E oreis por mim, irmãos. Não sou perfeito, estou lutando para fazer algo, para ser útil na casa do Senhor. E sempre oro: Deus, tira de mim todo orgulho, tudo que impede o nome do Senhor. Porque às vezes nós erramos no querer. Às vezes nós quer tanto e erramos. É como se você dá sempre o passo firme, e às vezes você quer dar um passo a mais, e às vezes nós erramos e tropeçamos. Mas Deus conhece o nosso coração. Esse ano, o nosso projeto é até o final. Vamos fazer culto nos lares, depois dessa campanha, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Mas nós não sabemos até quando vamos ficar aqui. Só sei de uma coisa: seja aqui ou ali, o importante é nós estar tendo o plano do Senhor. Que Deus abençoe. Graças a Deus, né, irmãos? Louvamos a Deus por mais uma maravilhosa bênção que Deus nos concedeu nessa noite, né, de nós estarmos aqui para louvar e exaltar o nome do Senhor e falar com Deus, né, irmãos? E ouvindo esta mensagem, eu estava meditando. Irmãos, nós estamos nesta campanha. Cada um de nós enxergamos e vemos Deus de uma forma. Os irmãos estão entendendo? Cada um de nós, irmãos. A gente ora e nós cremos no Senhor de uma maneira. Tem aqueles que vê um Deus grandão, outros vê aquele Deus pequenininho, né? Ai, Senhor, tem misericórdia. Então, irmãos, o importante é nós ficarmos nos pés de Jesus e crer que Ele está pronto para nos ouvir e nos atender, amém? Amanhã, em nome de Jesus, estaremos aqui, não é? Como já fora dito, nós estamos num processo de campanha de oração,
e vamos orar, não é, irmãos? Estaremos aqui amanhã no período de oração, louvor a Deus, não é? E por certo, estaremos lendo um texto da palavra e assim, irmãos, crendo que o Senhor vai nos abençoar. Mas eu não vou poder vir na oração, lá na sua casa, tira lá 10 minutos, 15 minutos, né? Eu não pude estar aqui segunda-feira, mas deu 1h da noite, dobrei o meu joelho e falei, Jesus, quero cumprir o nosso propósito, e nesse momento eu estou incluído nesta oração da nossa campanha, e nós temos certeza que Jesus vai nos abençoar. Amém, irmãos? Nossa palavra de gratidão a todos os irmãos que estiveram conosco, que Jesus vos abençoe poderosamente. Ficamos de pés e agradecemos a Deus por tudo. Pai Santo, Deus eterno, te damos graça por esta palavra que ouvimos, agradecemos pela vida dos nossos irmãos, agradecemos pela sua presença, agradecemos por tudo, Senhor, que tu fizeste nesta noite, nesse culto. Papai querido, nós estamos retornando para nossos lares, guarda-nós, protege-nós, dê-nos uma noite de bênção, uma noite de livramento. Papai querido, papai amado, nós oramos, rogando todas estas bênçãos, crendo que o Senhor continuará conosco, Senhor, nos ouvindo e nos atendendo, respondendo às nossas orações, porque tu és o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Amém? Coloque a mão no coração, queridos, por favor. Que a graça, o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja conosco desde agora e para todos sempre. Todos digam